pessoal, seja bem-vindo aí a mais um trabalho, tá? Dessa vez a gente está fazendo um trabalho um pouquinho diferente, meu nome é Jean. Dessa vez a gente fez uma planilha aí, essa planilha é de previsão de doença. É na cultura do tomate, que é a requeima do tomate, tá? E a gente vai estar entrando um pouco aí para explicar qual é o objetivo do nosso trabalho e o que a gente fez lá naquela planilha, tá? Bom, voltando aqui, o que aconteceu? A gente tem dois métodos aqui dentro desse artigo, eu vou estar disponibilizando na descrição, se acaso você queira lá. Eu procurei um que traga aí em português, tá? Para facilitar aí também a leitura de vocês. Para fim didático aqui, para a gente poder entender o que dá para mim poder fazer para ajudar o produtor, ou me ajudar com a minha produção também. Utilizou aí, tem dois métodos aqui, tá? Um método ele utiliza aí o acúmulo nos últimos 10 dias, né? Isso de chuva, tá? Seria de molhamento de chuva nos últimos 10 dias, que passa aí de 30 milímetros e uma temperatura aí de 7,2 a 25 graus Celsius, tá? E aí a doença aparece em média de 7 a 14 dias, tal, não muda muito por outro método que a gente utilizou. Então a gente tem esses dois métodos, tá? Esse método aqui e a gente tem esse outro método que seria aí a temperatura média no período noturno, casando aí com outras informações que seria a duração do período de molhamento, né? Que no nosso caso aí o horário de umidade relativa maior ou igual a 90%, tá? Seria esse aí o nosso caso, tá? E também aí o valor de severidade de doença, tá? O nosso trabalho então ele é em cima dessas três informações. Bom, dando sequência aqui, para a gente entender melhor o nosso trabalho. Nesse sistema, o recomendado do controle da doença dá sempre que o valor acumulado, tá, do VSD, lembra, o nosso VSD lá é o valor de severidade de doença. Então, sempre que o valor de severidade de doença for acumulado aí nos últimos 7 dias, entre 18 a 20, eu vou fazer então minha pulverização. Bom, então a gente vai entrar aqui para poder explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho. A gente pegou alguns dados junto a uns bancos de dados, né, de meteorologia, porque lembra que a gente queria ver a umidade, a temperatura, né? Os dois trabalhos ele falava um pouco sobre isso. E então a gente tem lá o Instituto Nacional de Meteorologia, ele traz algumas informações, ele tem um banco de dados de anos aí para nós. Isso é muito bom. Eu entrei ali para poder ver essas informações, né? E eu vou baixar essas informações que eu quero. Eu vou escolher qualquer e-mail aqui, um e-mail que seja válido para ele poder aceitar, né? E enviar esses dados para mim. Bom, vamos prosseguir. Como eu quero aí, as minhas informações, elas vão ser feitas em tabelas, então eu coloco vírgula porque eu vou estar utilizando o Excel, tá? Na planilha que a gente fez ali, e aí eu preciso então que as minhas informações sejam como tabela. Dados horários. Por que dados horários? Lembra lá que o nosso trabalho, ele se trata de período de molhamento noturno? Então, eu preciso saber somente os horários noturnos. Porém, no nosso caso, se a gente escolhe dados horários aqui, ele vai me dar 24 horas. Aí eu preciso fazer algumas modificações para mim tirar, né, da tabela que ele vai me enviar somente os dados noturnos, tá? Os horários noturnos. E deixar os horários diurnos de fora, tá? Mas se você quiser alguma informação, eu quero dados diários. Ele vai mandar só o diários para você, ele não vai mandar aí as 24 horas, só o diários. Dados mensais, ele vai mandar só os dados mensais, tá? Eu escolho a estação que eu quero. No nosso caso, a gente quer região, não o país. Eu não quero saber de todo o país, até porque o nosso país ele é tropical, ele é bem diferente aí em algumas áreas. Então, eu só quero a região, e eu vou escolher uma região aí para poder estar fazendo isso. De preferência, uma região que seja produtora de tomate, tá? Eu escolho o período de data que eu quero, de quanto a quanto, né? Eu quero aí, do início ao fim. Eu escolhi aqui de 2019, no início de 2019 até o início de 2021, mas você pode estar escolhendo mais dados. Quanto mais, melhor para ter mais informações aí. Centro-Oeste, quais as informações que eu quero? Temperatura total. Não só a temperatura total, mas a temperatura do ar do seco. Temperatura do ar seco e a umidade relativa do ar. Vamos aqui escolher uma região. Uma região produtora de tomate,
e que tenha a estação meteorológica região de Brasília. Pronto, eu escolho Brasília aqui, baixo os dados, ele vai estar enviando uma mensagem no meu e-mail, eu confirmo, e depois ele vai estar mandando aí os dados para mim, tá? E é só fazer a limpeza dos dados. Aqui no nosso caso a gente já tem os dados limpos. O que veio para mim? Essa parte que está em azul. Essa parte que está em azul, ela veio para mim aí dos dados que eu pedi. E eu tive que fazer algum processo. Lembra que no nosso caso é temperatura no período noturno. Eu tenho a hora da medição. Então, o que veio para mim? Essa parte aqui de hora da medição, ela veio para mim também. E aí a hora da medição é o seguinte, ela tem 24 horas aí. Só que eu não quero 24 horas. Eu quero saber somente no período noturno. Nosso trabalho, ele é em cima do período noturno. Então, eu fiz aqui eu induzi, né, o software para ele entender o seguinte: todos os horários que forem fora, né, todos os horários que forem fora daquilo que eu determino que seja o meu horário de período noturno, eu quero que seja falso. E todos os horários que forem dentro daquilo que eu determino que é o meu período de horário noturno, é verdadeiro. Então a gente fez essa informação e ele me colocou aqui, ó. Os horários que eu determinei que seja dentro, tal. Então seria da 1, às 2, às 3, às 4. Quando entra 5 horas, para mim já é diurno. Então para mim eu não quero 5 horas. Tá, e aí ele faz isso, falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro naqueles que são considerados então diurnos e aqueles que são considerados noturnos. Aqui também, no nosso caso do molhamento é o mesmo princípio, tá? No nosso caso do molhamento é o seguinte, lembra lá que era 90% a informação que ele me dava? Vamos voltar lá no artigo só para a gente poder dar uma olhada. Ó. Ele me falava aqui, ó, que o período de molhamento, a duração do período de molhamento, com a umidade relativa maior ou igual a 90%. Legal. Maior ou igual a 90%. Voltando lá na nossa informação, tudo que for abaixo de 90% é falso. E tudo que for acima de 90% é verdadeiro. Por isso que ele está aqui, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Mas a gente tem outro processo, que é os dados resumos. Então, tudo que está lá eu resumi para cá. E eu fiz todas essas informações. Temperatura noturna, temperatura média, máxima, mínima, umidade de média a mínima, tá? Tudo eu tirei de lá. E o que está aqui? Qual que é a diferença dessa tabela aqui? Essa tabela ela vai me mostrar agora os dias, no dia, no período que eu determinei. Então, dia 1, dia 2 e dia 3, no período noturno, eu tive aí uma temperatura de 20, de 22, 24, 23, de 20, 22, entendeu? Só tá aqui as temperaturas no período noturno. A temperatura média também em relação ao período noturno. Então, ó, vamos voltar aqui. Essas outras informações eu não utilizei, tá? Por que eu não utilizei? Porque eu não preciso delas no meu caso, mas a gente deixou aqui para poder vocês quiserem ver, quiserem fazer alguma coisa em cima dessa tabela, vocês vão ter aí essas informações também. Tá, essas outras informações eu utilizei aqueles dados de lá, tá? Eu tenho aí o molhamento, eu tenho o acumulado também, tudo isso eu acabei tirando de lá. Mas o VSD é daquela minha tabela, lembra aqui, ó, a tabela do nosso trabalho? Tem um trabalho aqui e eu tenho a tabela do trabalho, beleza. Eu joguei para lá essas informações e vi aí, dentro do meu período noturno, das horas do meu período noturno, né? Dentro do dia e do momento do meu período noturno, qual seria aí o valor que eu teria, né? De 7 a 11, de 11 a 15, de 15 a 26, que é o que está na minha tabela lá do VSD, tá? Aí eu tenho um VSD total, eu tenho um VSD acumulado, tá? E ele vai estar dando os valores, ó. Se você descer aqui para baixo, ele está dando os valores para nós, ó, 6666, tá? E esse VSD acumulado vai estar nos ajudando no seguinte, a ver aí a pulverização modelo. O que é a pulverização modelo? É o seguinte, lembra que a nossa tabela estava informando do valor acumulado, né? O que acontece com o produtor? O produtor ele vai lá e compra um produto. E o produto é um produto de prevenção. Esse produto informa lá, você vai estar entrando na área de 7 a 7 dias, de 10 a 10 dias, ou talvez até mais, né?
Aí o produtor ele compra o produto e tem que estar utilizando esse produto aí de 7 a 7 dias. Porém, a incidência da doença ela dá no valor acumulado de molhamento, certo? Então, o produtor ele acaba gastando muito desse produto, sendo que talvez não teria tanta necessidade. Então, a gente tem aqui um modelo de pulverização. O que esse modelo de pulverização informa? Ó, dentro desse período de tempo, eu não precisaria ter feito 104 pulverizações. No nosso caso aqui, a pulverização do calendário, ela está baseada em cima de um produto. Esse produto ele é de 7 a 7 dias. Pode ver que a minha informação aqui, esse produto ele é de 7 a 7 dias, certo? Então, dentro de 7 a 7 dias, eu vou estar aplicando. Nesse período de tempo, seria 104 aplicações, 104 vezes que eu entraria na área para poder fazer a aplicação. No modelo aqui, ele está 9, só que tem uma informação aqui errada, que é o VDS, de pulverização. Por quê? Porque lembra lá, o nosso trabalho, ele informava que o VDS de pulverização, ele teria que estar acumulado aí de 18 a 20. Essa seria aí, nos últimos 7 dias, de 18 a 20. O que a gente vai fazer então? Vamos voltar lá para a nossa tabela? Aqui ele está marcando 7, está errado. Vamos usar o mínimo, 18. Então, em 18 aí de acumulado, né, o VDS, ele teria aí 4 aplicações somente durante esse período de tempo. Por quê? Porque o valor acumulado da minha umidade lá, ela não deu, durante todos esses dias, ela não deu aí acima de 90%. Então, não precisaria ter aplicado, né? Não ia ter nenhuma incidência da doença. E eu economizei aí de 104 aplicações para 4 aplicações somente. Mas como é uma doença e a gente acaba entrando aí várias vezes na área durante o ano, se o produtor ficar meio com receio, nossa, mas era de 104, agora eu estou aplicando só 4, como assim? Então o que a gente pode fazer? Pode informar o produtor, ó, se não quiser com molhamento até 18, vamos dizer que você quer 10, pode ser de 10, você vai ter 7 entradas na área. Ah, mas eu não quero de 10. Tudo bem, entra de 5 em 5 dias aí, vai ter 12 entradas na área. Bom, mas para realizar tudo isso aqui, eu expliquei, você viu que fica mais fácil para o produtor lidar e ele tem uma economia muito grande. Mas para fazer tudo isso aqui, a gente utilizou a regressão. Lembra lá, tá nos valores lá de VDS, ó, que é o VDS 07, 7 a 11, 7 a 15 e de 15 a 16, a gente fez a regressão. E o valor aqui da regressão a gente utilizou para fazer a fórmula aqui, ó. Por isso que ele está dando esses valores pequenos, tudo, porque a gente acabou utilizando a regressão. E a gente obteve então essa informação aqui, que o produtor teria uma economia muito maior, principalmente se ele usasse de acordo com o trabalho, mas ele pode se moldar segundo a sua área, o que ele acha melhor, tá? Mas ele teria aí uma economia maior. Mesmo se ele entrasse em 1% ali, né, em 1 de VDS, de VDD, acho que eu falei VDS ao longo de todo esse tempo, mas é VDD, tá? Então, em 1 de VDD, ele ainda teria 36 aplicação, tá bom? E ele teria uma economia aí muito grande da área. Bom, nosso trabalho seria isso, a gente vai estar disponibilizando na descrição. Entre em contato, deixa um joinha aí, também compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Se tiver alguma informação, entra aí e coloca nos comentários, tá? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.